Essa é a panqueca do reaproveitamento. Uma panqueca salgada de vegetais para você aproveitar tudo que tem na sua geladeira. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e a receita de hoje é uma receita para você aproveitar tudo que você tem na geladeira. Que é hoje que aqueles vegetais que já estão lá esquecidos, murchos na geladeira, vão ser usados. Você não tem mais desculpa para abrir a geladeira, olhar para os vegetais e falar: "Ai, não sei o que fazer com isso, amanhã eu uso e hoje eu vou pedir um delivery". Acabou a desculpa, porque essa receita é muito fácil, muito versátil. Você pode usar o que você quiser de verdade, porque o próprio nome da receita já diz isso. É uma receita japonesa e o nome dela é okonomiyaki. Traduzindo literalmente, okonomi significa preferência, mas ela é uma expressão usada para dizer o que você quiser, o que você preferir. E yaki significa grelhado, então é literalmente o que você quiser grelhado. Realmente é para fazer aquela limpa na geladeira. Então não tem uma regra, mas um vegetal que quase sempre está presente, é meio característico assim dessa receita, é o repolho. E eu acho legal usar o repolho porque eu sinto que o repolho faz parte daquele grupo de vegetais meio renegados, assim, que às vezes as pessoas não gostam muito, não sabem o que fazer com ele. E eu confesso que eu já fui desse grupo de pessoas que não gostavam muito de repolho, mas nessa receita você vai gostar. E aí a ideia dessa receita é a gente fazer uma massa base com ovos e farinha e alguns temperinhos. E aí depois a gente joga os vegetais, e aí nessa parte é que você pode colocar os vegetais que você quiser, pode colocar carne também, né? Hoje eu tô fazendo uma versão vegetariana, porque ela tem ovos, mas eu não tô usando nenhum tipo de carne. Mas você pode colocar bacon, pode colocar frango desfiado, pode colocar carne de porco, o que você quiser. Vou começar cortando o repolho, e não tem uma quantidade certinha, mas eu vou fazer uma massa que rende para 2 panquecas. Então vou tentar calcular aqui mais ou menos a quantidade de repolho, para não ficar muito desproporcional. Mas também, se for o caso de achar que tem muito repolho depois, muito vegetal, é só ajustar um pouquinho a quantidade ali de água. Se a massa estiver muito sólida, para ela ficar um pouquinho mais fluida, a gente vai ajustando. Vocês sabem que aqui eu sempre falo que tudo tem uma solução. E agora é só a gente ir cortando aqui em partes menores. Eu só tiro essa parte aqui do meio, que ela é mais dura. E se você quiser, você pode ralar. Mas eu acho que nesse caso cortar é mais prático. Ele fica um pouquinho maior também, então dá pra sentir um pouco mais a textura. Mas se você não gosta, por exemplo, da textura e tudo, você pode ralar que ele vai ficar menorzinho. Talvez você sinta também um pouco menos o gosto. Já falei aqui várias vezes no canal que às vezes o simples fato da gente cortar o vegetal de uma forma diferente, às vezes já muda a nossa percepção. Talvez isso seja muito repolho para colocar na massa, mas eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui a tigela onde eu vou fazer a massa. Já vou colocar os ovos. Aqui eu tenho 2 ovos. Vou bater aqui os ovos. Vou colocar 1 colher de sopa de vinagre de arroz. O vinagre de arroz é opcional. Eu gosto de colocar um pouquinho de vinagre nessa receita para trazer uma acidez. E eu uso vinagre de arroz porque combina com receita japonesa, mas você pode colocar um pouquinho de vinagre de maçã. Os temperos também variam de acordo com o seu gosto. Além dos vegetais, que você pode colocar o que você quiser, existem diversas receitas base para o okonomiyaki. E aí aqui eu vou colocar também uma meia colher de chá de gengibre em pó, que eu acho que também combina bem com essa receita. Vou temperar com sal e já vou colocar meia xícara de farinha. Aqui eu estou usando a farinha de trigo, mas pode ser a farinha de arroz também. E agora a gente precisa ajustar a consistência da massa com um pouquinho de água. Dá para ver que a massa ela tá bem grossa, então a gente tem que colocar um pouquinho de água para ela ficar mais fluida. Mas aí a gente coloca bem aos poucos. Aqui eu vou colocar o equivalente a umas 3 ou 4 colheres de sopa de água. E aí a gente mistura para ver como ela vai ficar. A massa precisa ficar mais consistente que uma massa de crepe, mais ou menos a consistência de uma massa de panqueca, que é mais grossa do que a massa de crepe. Eu já fiz receitas de crepe aqui no canal, e a massa de crepe ela é bem líquida, porque a gente vai espalhar ali na frigideira. Essa ela tem que ser mais consistente, mais grossa, menos fluida, que é para ela ficar como se fosse uma panqueca mesmo.
Mas lembrando que a gente não vai colocar os vegetais aqui, então a massa precisa ter uma fluidez para poder envolver esses vegetais e a gente poder colocar ali na frigideira. Então essa é a consistência da massa que eu quero. Depois de colocar os vegetais, se for necessário, a gente pode fazer pequenos ajustes, mas o ideal é ajustar antes, então por isso que eu comecei por ela. E agora eu vou começar colocando repolho para ver quanto que eu posso colocar aqui, porque eu acho que tudo isso vai ser muita coisa. E aí, para facilitar agora, ao invés de misturar com fouet, eu vou usar uma espátula. Ainda posso colocar mais um pouquinho de repolho. Já vou colocar a cenoura, que já estava aqui ralada. E pela consistência que eu tenho aqui da massa, eu vejo que eu vou conseguir colocar já o restante do repolho. Esse é o ponto que eu quero. A gente vê que os vegetais estão envolvidos pela massa, mas não tem muita massa sobrando líquida em volta. Então eu acabei conseguindo colocar todo o repolho que eu tinha cortado, porque os cogumelos e cebolinha, eles não vão ocupar um volume tão grande dentro da massa. Então eu vou dar uma arrumada aqui, que eu fiz bastante bagunça aqui cortando o repolho, e aí eu já vou cortar os cogumelos e a cebolinha. Estou usando o cogumelo Paris, que é o que eu tinha na geladeira, mas eu acho que a receita japonesa também combina super com o cogumelo shiitake. E a cebolinha eu gosto de cortar assim em diagonais, um pouquinho maior, que é pra ficar mais bonitinho e com uma textura ali na massa. Nossa massa tá pronta, frigideira antiaderente. A minha frigideira ela é bem antiaderente, então teoricamente eu não precisaria nem untar. Mas eu vou colocar um pouquinho de azeite só pra garantir que não vai grudar e vai ficar mais fácil aqui de virar. E agora a gente vai colocando porções de massa aqui e vai fazer a forma de uma panqueca. Eu gosto de colocar a massa sempre na frigideira fria. Já falei isso aqui, porque eu acho que fica mais fácil de espalhar. E a gente não precisa ficar correndo para espalhar a massa, porque senão às vezes, quando a gente bota na frigideira quente, ela começa já a cozinhar muito rápido. E aí uma parte fica dura, a gente não consegue espalhar muito bem. Principalmente quando é crepe, uma coisa que você tem que fazer mais fininho ali na frigideira. Mas para esse tipo de receita, eu também prefiro fazer com a frigideira fria. E você pode fazer do tamanho que você quiser. Aqui eu vou fazer duas, talvez até sobre um pouquinho de massa, assim um pouquinho maiores, porque já vai ser praticamente uma refeição. Mas se você quiser usar mais como acompanhamento e colocar outras coisas, aí você pode fazer menorzinho também. Panqueca modelada, vou ligar o fogo. Eu deixo em fogo alto no início para ela criar uma crostinha ali no fundo, que vai ficar mais fácil de virar também. Além de dar um saborzinho especial quando ela cria aquela crostinha dourada. E aí, quando dourar de um lado, eu vou diminuir o fogo, vou virar e vou deixar dourar do outro lado. A massa já formou uma caixinha crocante, olha só como ela solta naturalmente da frigideira. E eu até podia tentar virar com a espátula, mas eu vou virar com um prato, que eu acho que vai ser mais fácil para não quebrar. E aí só tem que tomar cuidado para não se queimar. Olha essa caixinha crocante na massa, gente. Aquela ajeitadinha aqui. E agora é só deixar dourar do outro lado. Vou usar aqui de novo o prato para servir. Tcharam! Deixei a frigideira esfriar só um pouquinho e aí eu já vou repetir o processo para outra panqueca. Essa daqui acabou ficando maior do que a outra porque tinha sobrado pouca massa ali e não ia dar para uma terceira panqueca. Aí eu resolvi colocar tudo aqui para aproveitar. Mas não tem problema, é para isso que a gente tem namorado, para comer a comida que a gente grava aqui pro canal. O namorado pode até sofrer um pouco por comer comida fria, mas vamos combinar? Essa daqui ficou mais bonita do que a outra. E calma que ainda não acabou, porque ainda tem uma finalização. Normalmente o okonomiyaki é servido com aquela maionese Kewpie, que é a maionese japonesa, aquela que tem um bebezinho na embalagem. Só que além de ser um pouco cara, aquela maionese tem uns ingredientes que não são muito legais. E aí eu tentei fazer a minha. Só que eu confesso que assim, ela ficou parecendo uma maionese normal. Ela não ficou parecendo tanto a Kewpie. Então não vou enganar vocês dizendo que ficou parecida, não vou dar receita. Já ensinei a fazer maionese caseira lá no Instagram. Acho que eu também já mostrei
mostrei brevemente, eu já comentei em algum vídeo aqui, depois eu vou deixar aqui no iCard também. Então, se você quiser uma receita de maionese caseira, você vê esses vídeos, mas aqui o pi em si não achei que ficou muito parecido não, mas é essa que eu vou usar. Além da maionese, normalmente se usa também um outro molho, que pode ser o tonkatsu. Eu já ensinei a fazer uma versão de tonkatsu lá no vídeo bem antigo que tem aqui, que foi um vídeo que eu fiz na época da Copa, que foi um sanduíche japonês, o katsu-sando, e aí ele leva esse molho tonkatsu. Mas às vezes eles usam um molho também que é como se fosse um ketchup misturado com molho inglês. Mas aí, como eu não gosto muito de usar ketchup industrializado, também não estava a fim de fazer o meu, eu vou usar esse molho picante aqui, que eu já comprei pronto, que é o que temos para hoje. Você pode colocar os toppings que você quiser, tá? Aqui eu tô só dando sugestões, falando de como normalmente essa panqueca é servida. E por último, normalmente ainda se serve o okonomiyaki com katsuobushi, que é um peixe seco, que é o atum bonito. Mas como eu não tinha, eu vou servir com cebolinha. E aí, ao invés de cortar maiorzinho, como eu fiz pra que ficou no meio da massa, essa daqui eu cortei menorzinha pra ficar bonitinha. E tá pronta a nossa panqueca de repolho. Sério, você precisa provar isso aqui. Principalmente se você é aquela pessoa que não gosta muito de repolho, faz essa panqueca que eu tenho certeza que você vai amar. E antes de finalizar, só algumas observações que eu queria ter feito durante o vídeo e eu acabei esquecendo. Eu tinha falado que existem várias receitas base para o okonomiyaki. Além dos vegetais que você pode colocar o que você quiser, os próprios temperos, as coisas que você mistura ali na farinha dos ovos também variam. Por exemplo, algumas receitas no lugar da água usam o dashi, que é um caldo japonês cheio de umami, que pode ser feito a partir de algas, de peixe, de cogumelo, e você encontra em lojas de produtos japoneses ou asiáticos, mas você também pode fazer uma versão em casa. Você pode pegar, por exemplo, um cogumelo desidratado, e aí você vai colocar ele para hidratar e usar essa água que ela vai ficar cheia de umami. É que eu acho a água mais fácil, mais prática, mais acessível, mas algumas receitas usam o dashi. E para servir, além do katsuobushi e da cebolinha, você também poderia colocar um pouquinho de alga nori ou gergelim. Então são ideias aí para você variar também o preparo se você quiser fazer várias vezes essa panqueca. Espero que vocês tenham gostado da receita, que essa receita inspire você a aproveitar o que tem na geladeira, a usar os vegetais de uma forma diferente. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.